que nos conclama a sempre estarmos sendo abundantes na obra do Senhor. Aqui no final do capítulo 15, o último versículo da primeira carta aos Coríntios diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu vou ler mais uma vez. Diz assim o texto maravilhoso e sagrado: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Nós vamos cantar esse hino, vamos nos colocar em pé assim que o CD começar a rodar. 16. Glória a Deus. Nós vamos cantar esse hino novamente. Abra sua Bíblia de pé, mantenha-se de pé e abra no último livro do Antigo Testamento. Nós vamos abrir o livro de Malaquias, capítulo 3, e vamos ler de 13 até 18. O irmão não precisa mudar agora. Malaquias 3, de 13 a 18. Vamos ler, vou ler pausadamente. Falta mais alguém encontrar, vamos esperar. Malaquias 3, de 13 a 18.
E eu peço que você mantenha a Bíblia aberta em Malaquias, porque nós vamos ver vários textos em Malaquias antes dessa consideração desses versículos de 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar. Santo Deus e Pai bendito, Deus maravilhoso, todo-poderoso, na Tua presença nós estamos. Ó Deus, nesse momento de culto, de adoração, em espírito e em verdade, e nesse momento também sagrado, ó Deus, de ministração da Tua palavra, pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor desarme mais e mais o nosso espírito e abra, ó Deus, mais e mais a nossa mente, o nosso coração para entendermos e nos submetermos à Tua orientação, à Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, nesses instantes de meditação na Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Você certamente conhece ou conhece com alguma razoabilidade ou com algum particular ou alguma profundidade sobre esse livro que nós vamos meditar nessa noite. Mas mesmo assim, eu quero fazer uma introdução pequena, raletada sobre o livro para nós entendermos bem o que é que estava acontecendo. Esse livro é o último livro do Antigo Testamento. Tem o nome de Malaquias porque é a tradução de meu anjo ou meu mensageiro. Certamente era alguém com esse nome. Alguns pensam que tenha sido outro autor, talvez Esdras, mas isso é irrelevante. E esse homem de Deus pregou num período de muita dificuldade espiritual, muita irreverência espiritual. Como ele vai ministrar e vai falar com base nas evidências internas sobre o templo, nós sabemos, com base nessas evidências, que o templo estava construído. E você sabe, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém por vários períodos, ele destruiu na sua parte final o templo de Jerusalém, no ano 586 a.C. E o povo foi para o exílio babilônico. E lá permaneceu durante 70 anos. E com a queda do Império Babilônico e com a ascensão do Império Persa, eles retornam através do decreto de Ciro, que Isaías havia profetizado 100 anos antes de acontecer, mais de 100 anos, para você ver como Deus é poderoso. Eles voltam e começam a reconstruir o templo, e dois grandes profetas ministram nesse período, Ageu e Zacarias. De maneira que esse profeta vai profetizar, esse que vamos meditar
acrescentar, depois desses profetas Ageu e Zacarias, que conclamam o povo a estarem solícitos, prontos à reconstrução do templo. Ele não tinha a beleza do primeiro templo de Salomão, mas era um templo. E a atividade religiosa no país era desencadeada e a administração do templo era feita pelos sacerdotes levitas. Então esse é o quadro em que essa profecia é dada. Do ponto de vista social e do ponto de vista religioso, nós podemos mencionar claramente, vamos citar isso, está no texto. Era um povo já indolente, indiferente, alheio às coisas de Deus. Infelizmente, nós temos acompanhado isso dentro da igreja e, por tristeza, nós temos percebido, raro, algumas exceções, que a cada ano que passa, vai ter alguma atividade, pastor? A cada ano que passa, menos interesse nós encontramos com relação à fidelidade para com Deus. Quando eu conheci o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conheci na Igreja Metodista de Itaberaba, e ontem recebi uma visita de um irmão daquela igreja, e ali pudemos relembrar vários episódios, e eu fiquei encantado, colocando nos dedos, quantos pastores Deus levantou no período da minha mocidade, da minha própria igreja. Mais de 5. 2 ou 3 missionárias. E era um momento efervescente da palavra de Deus. Mas no caso, e nesse período histórico, não estava assim. Ou seja, o povo vivia uma vida cristã, para usarmos esse termo, ou uma vida de se aproximação de Deus um pouco falsa. Não era com o coração plenamente verdadeiro, não era uma inclinação fiel para com Deus. E o texto que nós colocamos aqui para a nossa reflexão, Malaquias 3, a partir do versículo 13, diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Esse é o maior livro do Antigo Testamento que nós temos um embate, onde Deus pergunta e Ele mesmo extrai a resposta do próprio povo num quadro histórico que estava acontecendo. E dentre essas perguntas e dentre essas respostas temos essa primeira. Deus mesmo está dizendo para o povo como um todo, dizendo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. É Deus atestando, Deus afirmando que a nação como um todo, de alguma forma, estava tendo um comportamento completamente indiferente, e estavam falando coisas que de fato aborreciam o coração de Deus e produziam tristezas no coração de Deus, e a insensibilidade era tão grande deste povo que eles chegam a dizer assim, o que temos falado contra ti? Então nós vamos ver alguns pontos no livro do que de fato esse povo estava falando. E qual era o comportamento desse povo, sem saber que Deus estava perscrutando a mente com o espírito deles, a palavra deles, em qualquer rincão, em qualquer canto, que eles assim pudessem estar. Nós encontramos aqui, volte algumas páginas na sua Bíblia, se for possível. Veja no capítulo 1 de Malaquias, onde Deus está afirmando aqui no versículo número 2, dizendo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. É uma afirmação categórica, e Deus mesmo vai produzir um arrazoado em cima disso,
Mas nós não vamos entrar nele, mas aqui está uma declaração inicial. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas olha o que o povo estava dizendo, mas vós dizeis, em que nos tem amado? É como se Deus estivesse falando para você agora. Eu de fato amo poderosamente a sua vida e resgatei a sua vida para que você seja uma bênção na minha presença, e dentre todas essas bênçãos você tem que formar discípulos, porque esta é a ordem do meu filho, ide e fazei discípulos. Mas o povo vai questionar dizendo, em que nos tem amado? Era um povo que foi resgatado de um outro povo, tanto babilônico como persa. Era um povo que Deus, nesse período, já tinha levantado 2 poderosos profetas. É um povo que está sendo auxiliado com a liderança levantada por Deus para realizar e fazer um templo. Tudo isso é fruto de amor. Tudo isso é fruto de estender a mão, visível. Quando Jeremias profetizava sobre o exílio, dentre muitas profecias, surgia entre o povo dizendo o seguinte: nunca mais vai se plantar absolutamente nada nesta terra. O povo estava percebendo o inimigo cercando e a devastação era iminente. E o povo começou no queixume de um para o outro, dizer, nunca mais vai se plantar, nunca mais vai se comprar, nunca mais vai se vender coisa alguma nessa terra. E Deus levanta Jeremias e fala, vão comprar, vai se vender, vai se arar nessa terra, essa terra vai dar frutos, os descendentes desfrutarão desses frutos. É amor de Deus. Virando a página, se você verificar no capítulo 1, no versículo 6 e 7, aqui no versículo 6 diz assim, o filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Já não é um discurso para o povo tão somente, agora envolve diretamente a classe sacerdotal. O capítulo 2 começa com esse discurso direto à classe sacerdotal, que diz assim, agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Mas no versículo 6 diz assim, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Para você é um povo absolutamente cego. E Deus vai responder dizendo assim, ofereçais sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Havia as ofertas prescritas na lei, havia os pães da proposição sendo colocados, e o discurso do povo era o seguinte, a mesa do Senhor é desprezível. No versículo 12 diz assim, mas vós o profanais quando dizeis, olha novamente o discurso, dizeis, e falam, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida, é desprezível. No coração, o povo estava pensando e dizendo, versículo 13, e dizeis ainda que canseira, e me desprezais, diz o Senhor. Para você ver, você está percebendo, com base no nosso texto, que é Malaquias 3, 13 em diante, começa com esse versículo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Você já viu algumas coisas. Ou seja, é um coração que apresenta desprezo visível
para as coisas de Deus. Do ponto de vista humano, pode ter até algum tipo de fachada, mas lá no íntimo há um certo desprezo para as coisas de Deus. Aqui no versículo número 17, do capítulo 2, diz assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Olha o que estava na mente desse povo. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? É alguém que está vendo que alguma coisa está errada, mas parece que Deus não está agindo e parece que Deus não está vendo. Percebe que coisas não estão muito bem ajustadas e fala o seguinte: Deus esqueceu disso, e esse discurso abominável é repreendido por Deus. Ele está dizendo aqui, nessa pergunta: em que o fadamos? Nisto que pensais. Todos os nossos pensamentos agora, continuamente, quando acordamos, da semana passada, o que faremos depois de amanhã, tudo quanto pensamos, Deus conhece. Para você ver que nós não precisamos de alguém nos policiando. Nós não precisamos de um sargento do nosso lado para falar assim: não pegue. Está aqui. E o Espírito Santo de Deus nos persuadindo mais e mais e nos mostrando o que Deus de fato quer pela sua palavra e nos convencendo. Mas o povo rebelde chegando a dizer: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele se agrada. Quantos ímpios estão vivendo assim? Quantos descrentes estão vivendo assim? E pior ainda, quantos dentro da própria igreja do Senhor, por incrível que pareça, apresentam um comportamento razoavelmente parecido com este. Os atos apontam para o desprezo para com Deus. Eu fiz uma planilha há 7 meses atrás, ou um pouco mais, colocando nela várias igrejas que conheci e tive algum contato com elas. E porque hoje em dia as igrejas têm sites, os sites têm quase tudo lá. Tem congregações, não tem congregações, etc. e tal. E eu fiz um levantamento de igrejas que conheci para apurar tão somente o grau de crescimento delas. E vi que elas cresceram muito pouco, com raras exceções. E cresceram muito pouco porque, infelizmente, amanhã, quando todos estiverem no trabalho, poucos terão uma mensagem contundente com o seu colega de trabalho, de mesa, do ambiente. Nós não temos, irmãos, de maneira nenhuma que ser revestido de uma capa ou de uma roupagem especial para sermos o que devemos ser, ou somos ou não somos. Nós não vamos nos tornar crentes, nós somos crentes. Nós temos, graças a Deus, a maior mensagem que esse planeta pode ouvir. A mensagem é que Deus é o único que pode perdoar pecados. A mensagem é que existe no céu um homem redimido, transformado, com um corpo glorificado chamado Jesus, sendo o próprio Deus. A mensagem é que de fato existe um lugar celestial fantástico e uma mensagem que nós haveremos de ser triunfantes nesta vida
Triunfantes como? Tendo 5 apartamentos? Não. 6 casas? Não. 2 ou 3 automóveis? De maneira alguma. Não é assim. A Bíblia jamais ensinou sobre triunfo com essas riquezas que nós encontramos hoje em dia, nessa falsidade de uma proclamação hipócrita. Os peregrinos e errantes que viveram nesse planeta antes de Jesus, é a grande galeria que nós encontramos na carta aos Hebreus, do capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno, mulheres das quais o mundo não era digno de maneira nenhuma. Eles eram errantes, eles andavam de um lugar para o outro, eles passaram necessidades, eles sofreram perseguições, eram servos de Deus. Se nós pegarmos o apóstolo Paulo como o protótipo, a matriz, o tipo, como ele mesmo vai dizer, sede meus imitadores, fala em Filipenses, como eu sou de Cristo. Você vai ver que era um homem, na linguagem comum brasileira, batalhador, completamente vinculado, posto ao lado de Jesus, um homem irretável com relação àquilo que cria, um homem que podia falar para dezenas e dezenas: é pela fé, tão somente, é pela graça de Deus, tão somente, não é por obras. Assim, esse povo no período de Malaquias, irmãos, estavam completamente equivocados, a liderança estava equivocada, os sacerdotes são repreendidos, o povo alheio. E nós vamos entrar nesse texto para ver se ele bate um pouco com o seu próprio coração, com o meu coração, com o nosso modo de vida, e se assim for, aprendermos essa grande diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A grande diferença entre o justo e o perverso, porque todas essas palavras são perversidades. É uma reversão daquilo que de fato é justo. Ele diz, começando no versículo 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. E aí vem o discurso: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil. Você vê que coisa absurda? Um povo resgatado, um povo com uma história milenar nas costas, capaz de chegar de prontidão a dizer esse tipo de blasfêmia: inútil é servir a Deus. Jesus afirmou categoricamente que aquele que der um copo de água fria a um daqueles que servem, pelo fato de serem discípulo dele, não perderá de modo algum o galardão. Não perde o galardão. Agora, irmãos, esse sistema que nós vivemos, esse sistema mundial, é de prestação de serviço em vários níveis. Nós amanhã, os que estão na dinâmica do trabalho vinculado, vai estar servindo completamente. Seja no comércio, seja na indústria, seja no entretenimento, em qualquer área você estará servindo a um sistema que você tem vínculo com ele através de legislações. Você tem uma carteira assinada ou você tem algum contrato, você servirá. E quantas pessoas, de fato, infelizmente, não estão dispostas a servir a Deus de todo o coração? É quase impossível servir a Deus se não conhecer essa palavra. Essa palavra precisa ser muito bem conhecida, ela tem que estar dentro de mim,
precisa de fato nortear minha vida. As decisões que passo a tomar estão firmadas nela. Nós não iremos vacilar nem para a direita e nem para a esquerda. Ficamos grudados, firmados, fincados, enmatados nela. E nela viveremos e nela morreremos e iremos para a glória. Às vezes falamos da glória como se a gente não tivesse nenhuma responsabilidade aqui. Aqui temos a responsabilidade de ser luz e sal. Transparecer esse evangelho maravilhoso, que é uma transformação do coração. Nenhuma religião humana pode produzir um novo nascimento. Tudo é fachada. Elas não podem produzir o que a Bíblia ensinou, que é nascer de novo e ser regenerado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e pela obra redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, na cruz. Amém. Esta modificação de dentro para fora, realizada pelo Espírito Santo de Deus, é que os outros começarão a entender. Então não é inútil coisíssima nenhuma servir a Deus. Servir a Deus é extremamente útil. Mas eles diziam: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Um dos frutos mais bonitos da vida cristã é a perseverança. A Bíblia ensina que a perseverança tem que ser completa. Tiago retrata bem isso. A perseverança, ela é completa, ou seja, ela não é de um período de tempo. Ela é de um período completo. Ninguém pode dizer o seguinte, né? Eu perseverei na obra do Senhor